Os Jogos Mundiais Militares Rio 2011 vão abrir a série de eventos esportivos programados para o Rio de Janeiro nos próximos anos. Essa quinta edição dos Jogos Militares, batizada como Jogos da Paz Rio 2011, vai reunir cerca de 6 mil atletas de 110 países na capital fluminense durante o mês de julho. E é sobre a importância dos Jogos e o legado que eles vão deixar para o Rio de Janeiro que conversamos hoje. A quinta edição dos Jogos Mundiais Militares é o maior evento esportivo militar já realizado no Brasil. O país vai ser representado por 250 atletas que vão disputar as 20 modalidades esportivas, algumas inéditas em Jogos Mundiais Militares, como o vôlei de praia. No Rio em Foco de hoje, recebemos o general de brigada Jamil Mejide Júnior, coordenador-geral do Comitê de Planejamento Operacional, e Alberto Blois, coordenador da Rede Rio Tecnologia de Informação de Esportes, diretor do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro e da RioSoft. A organização dos Jogos Mundiais Militares já está preparando a casa para receber os visitantes. Nossa reportagem vai mostrar as obras das 3 vilas que vão hospedar os atletas. As obras das 3 vilas olímpicas militares, que vão abrigar 6 mil atletas das 110 delegações que vêm do mundo inteiro, estão aceleradas. São 1.400 operários, tratores, caminhões e engenheiros atentos à preservação do meio ambiente. Todo esgoto aqui, obviamente, é tratado. Nós vamos instalar uma estação de tratamento de esgoto na vila que vai colocar esse efluente já tratado no Arroio dos Afonsos e a parte de aproveitamento de água de chuva também. A gente tem um sistema no telhado de cada prédio desse. Exatamente. Então ele coleta água de chuva nesse telhado, coloca num reservatório e para ser usado com a irrigação, lavagem de carros, esse tipo de coisa. Para proporcionar o melhor conforto para os atletas, vamos colocar algumas facilidades aqui, tais como os bancos, lojas de souvenir, lanchonete e várias outras facilidades também que nós teremos. Além disso, nós vamos proporcionar aos atletas um serviço à semelhança de um hotel. Então nós vamos ter a parte de governança, que é a parte de limpeza, de manutenção, as camareiras, e também o serviço de lavanderia durante os Jogos Mundiais Militares. A Vila Verde fica em Deodoro e tem capacidade para receber 2.385 atletas. A Vila Branca, em Campo Grande, vai hospedar 2.358 e a Vila Azul, no Campo dos Afonsos, 2.396. Elas ficarão como próprio residencial nesse período de 2011, pós-jogos, até perto dos Jogos Olímpicos de 2016, quando serão desocupados, será feita uma reforma, pintura e coisas desse tipo, que serão necessárias depois da utilização de 4, 5 anos, né? E aí eles ficarão como alojamento dos juízes e todos os árbitros de maneira geral para os Jogos Olímpicos. General, como foi a escolha do Brasil e do Rio de Janeiro para sediar os 5º Jogos Mundiais Militares? Foi uma boa disputa, né, dentro do Conselho Internacional do Esporte Militar, que é o CISM, e que congrega 183 países membros. E na Assembleia Geral, né, os países apresentaram suas candidaturas, ficamos nós e a Turquia, né, na disputa final, mas realmente o resultado do Pan-Americano em 2007, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, e todo o envolvimento da própria cidade e do Brasil, né, propiciou, obviamente, um maior conhecimento e um fortalecimento da candidatura do Brasil. Então o Brasil, na verdade, ganhou por grande maioria entre os países e as delegações militares, e ganhamos a candidatura, então, em 2007, para fazermos os Jogos em 2011. A gente assistiu na TV a disputa pelas Olimpíadas e foi super emocionante, o Brasil todo acompanhou junto. Mas como foi a disputa para os Jogos Mundiais Militares? Segue mais ou menos o processo, apesar de, obviamente, ter uma menor divulgação, né? E talvez não haja aquele acirramento todo. Mas há a mesma votação, né, de todos os países representantes e se coloca a candidatura, e o Brasil acho que foi beneficiado com esse momento brasileiro de ter as instalações esportivas e ter uma infraestrutura já de porte,
a cidade estar envolvida, porque isso conta muito, né, com essa participação dos órgãos públicos e da sociedade nesses grandes eventos esportivos e culturais. Então, acho que essa que foi a grande vantagem do Brasil. Nós usufruímos, né, do momento brasileiro. Como o setor de tecnologia da informação está se preparando para os Jogos Mundiais Militares? Bom, o setor da tecnologia da informação, ele vem acompanhando todas as necessidades, todas as demandas dos jogos, né? E a gente encara os jogos militares como sendo uma primeira grande oportunidade do setor estar provendo soluções brasileiras, soluções inovadoras e principalmente soluções flexíveis, que essa que é a nossa grande bandeira aí de propaganda no mundo afora. E a gente entende que o setor pode ajudar as Forças Armadas, a organização dos jogos, de diversas formas diferentes, de diversas formas possíveis, de estar apoiando com tecnologia, divulgando, promovendo, disseminando, medindo, controlando, enfim, todos os ângulos aí possíveis. E aí a ideia é fazer dos Jogos Militares realmente algo que fique como um marco aí na história dos Jogos. O sistema nosso de emprego de TI, particularmente que a gente chama de comando e controle, mas é a mesma análise para eventos dessa natureza, aproveitou o conhecimento que a gente obteve do Pan-Americano, uma transferência de informações. Estamos trabalhando com pessoas que trabalharam naquela época lá, ou nas empresas, ou no Comitê Olímpico, e junto com a nossa Fundação Ricardo Franco, que é atrelado ali ao Instituto Militar de Engenharia, e desenvolveu um programa conjunto, né, uma dualidade, aproveitando os meios que já existiam nas Forças Armadas e agregando os serviços das empresas de TI. Então, um destaque vai ser justamente essa parte de TI e comando e controle, né, vamos procurar entregar todas essas ferramentas disponíveis, com um detalhe que eu acho que vale bastante para o setor, que a prioridade é a empresa brasileira. Isso está no decreto presidencial que criou os 5º Jogos Mundiais Militares. O governo federal orienta para o aproveitamento das empresas brasileiras. E é o que tem acontecido até agora. Nós estamos justamente na fase de agosto a dezembro deste ano, nas principais licitações de serviços de TI. Né? E até agora tem sido vencedoras empresas brasileiras, sozinhas ou associadas com empresas internacionais, mas aproveitando a mão de obra especializada, o conhecimento brasileiro. Acho que esse vai ser um ganho comparado com os eventos anteriores. O setor de tecnologia da informação no Rio de Janeiro é bastante desenvolvido, né? O setor de TI no Rio é muito desenvolvido. Vale lembrar, né, só para fazer um histórico aqui, que a TI brasileira nasceu no Rio. O primeiro computador aqui, os primeiros cursos aqui, tudo primeiro foi aqui. E esse posicionamento do Ministério da Defesa, da Organização dos Jogos, de dar prioridade para as empresas brasileiras, isso daí é sensacional. Por quê? Porque isso daí faz a quebra de um ciclo vicioso dentro da prestação de serviços para os jogos. Então você vai conversar com alguém que está organizando, seja as Olimpíadas, a Copa, enfim, um mega evento desse daí. A resposta que você tem é a seguinte: mas cadê a sua experiência? Né? O que você fez até hoje? Aí você não faz nada porque ninguém te dá experiência. Não tem experiência porque você nunca fez nada. Então, isso é um ciclo vicioso. No momento que a organização dos Jogos Militares ela quebra esse ciclo vicioso e dá a oportunidade das empresas brasileiras entrarem como prestadoras de serviço para uma organização de um evento desse porte, faz com que a gente ganhe experiência e faz com que a TI brasileira, em especial a do Rio de Janeiro, claro, ela se mostre suas competências, mostre sua capacidade de inovar, de prover, e eu acho que isso daí vai ser muito bom. E só aproveitando, general, a gente tem mantido muito contato com o pessoal lá da Fundação ligada ao IME, eles têm participado de encontros lá na nossa articulação de empresas, e a troca tem sido muito boa. Eles têm falado muito para as empresas sobre as intenções, essa vontade de colocar as empresas brasileiras. As empresas também se manifestam falando, olha, pode ser assim, pode ser assado, dando ideias, sugerindo caminhos. Eu acho que essa troca, essa integração está sendo muito boa e está sendo uma experiência realmente que vai ser muito importante para o futuro. Daqui a pouco você vai saber qual é o legado que os Jogos Militares vão deixar. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
Jogos Militares estão abrindo uma série de eventos esportivos que vão acontecer no Rio de Janeiro. General, qual será o principal legado que esses Jogos vão deixar para o Rio de Janeiro e para o país? Olha, são diversos, né? Eu acho que o mais visível são as vilas de atletas, que nós estamos construindo lá no Complexo de Deodoro, em terrenos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e que ficarão depois como próprios nacionais residenciais para as famílias de militares que servem aqui nos quartéis do Rio de Janeiro. Então isso atende uma demanda, né, que havia aqui na cidade do Rio e com certeza vai apoiar melhor, né, as famílias de militares que trabalham e servem aqui no Rio de Janeiro. Fora isso, temos uma série de modernizações de instalações esportivas. Ou nós estamos ampliando, nós estamos modernizando diversos complexos olímpicos, complexos de treinamento dentro das áreas militares e que serão excelentes centros de treinamento olímpicos. Isso está integrado com a proposta do Rio de Janeiro para os Jogos de 2016. Fizemos essa interação com o COB e com o Ministério do Esporte. Então estamos melhorando instalações que para nós serão competição, mas que para os Jogos de 2016 serão treinamentos das diversas equipes que virão com antecedência para aclimatização e competição. E acho que tem um aspecto social muito importante, que é justamente o que nós conversamos, que é o aproveitamento de empresas brasileiras, desenvolvimento de conhecimento próprio, e isso vai ficar, né, nessa área de economia, de TI, e nessa área de parceria com diversas outras empresas do ramo de turismo e de prestação de serviço. Então esse é um aspecto que acredito que, particularmente no Rio de Janeiro, será bastante aproveitável para eventos futuros e fica como um legado de conhecimento, um legado social. A gente estava falando no bloco anterior sobre a importância de aumentar a competitividade das empresas de tecnologia da informação no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, assim, de como essa experiência que vai ser adquirida nos Jogos Mundiais pode viabilizar outros negócios, né? O setor de TI do Rio de Janeiro, ele é notadamente um setor de excelência e tem capacidade de prover soluções para qualquer tipo de evento, para qualquer tipo de situação. É importante lembrar o seguinte, que quando a gente está tratando de um evento como os Jogos Militares, não é só o evento propriamente dito, é todo o impacto do entorno do evento. Então a gente está falando do evento, a gente está falando da questão dos transportes, de segurança, dos próprios voluntários no evento, a questão de divulgação, de promoção, uma série de coisas que acontecem ali. Isso tudo é uma grande cesta de oportunidades para as empresas e elas querem aproveitar essas oportunidades e têm capacidade de fazer isso. O que fica dos Jogos Militares, a gente entende é o seguinte: os Jogos Militares, como eu falei antes, ele cria uma ruptura, ele dá a oportunidade da empresa brasileira, e aí de novo, em especial as do Rio, de mostrarem essa capacidade, de estarem provendo esses serviços, de mostrarem essa competência. E isso daí faz muita diferença para no futuro, seja na Olimpíada, na Copa das Confederações, não importa onde, você já tem uma experiência, já tem um histórico por trás de você de excelência, dizendo que você é capaz de realizar aquele serviço. Isso daí, essa questão dos Jogos Militares proporcionar isso para a gente é muito importante. Falando agora especificamente sobre esporte, das 20 modalidades, só 5 são modalidades exclusivamente militares. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós temos 5 esportes que estão mais avocados à atividade militar, apesar que eu tenho certeza que o público vai gostar, que a gente poderia fazer a comparação com os esportes radicais, que acabam sendo bem similares. Nós temos o pentatlo militar, o pentatlo naval e o pentatlo aeronáutico. Todos esses 3 pentatlos, né, 5 provas em cada um, de uma maneira geral, eles simulam competições que vieram do treinamento militar. Então tinham pistas de obstáculos, né, tinha que cruzar um rio, tinha que correr através de um mato, né, para treinamento lá na época das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Isso foi virando uma competição entre tropa, entre pelotões, e acabou sendo uma competição de alto nível. Hoje é tão sofisticado quanto o atletismo, a natação, o futebol, em termos de preparação, em termos de vestimenta e de tecnologia. Também tudo cronometragem eletrônica, o atleta corre monitorado pelo GPS, são todos de alto nível
o rendimento do atleta e a organização da competição. Mas acho que transmite esse interesse, talvez do público mais jovem até, por dificuldades, vencer alguma dificuldade durante a competição. E nós vamos tentar, até julho de 2011, progressivamente, com o apoio particularmente das TVs aqui do Rio de Janeiro, divulgar para o público civil pequenos eventos em que eles conheçam esses esportes e possam participar. Você quer participar dos Jogos Militares? Então espera um pouco, porque esse é o assunto do nosso próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Os Jogos Mundiais Militares são abertos também para civis. Vamos conhecer alguns atletas que vão participar desse grande evento. Pela primeira vez, atletas de alto rendimento, militares ou mesmo civis, participam dos Jogos Militares. O treinamento é puxado. A base dos treinos diários é a Fortaleza de São João, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Marinheira Rosana, eu tenho ótimas perspectivas para os Jogos ano que vem, partindo do pressuposto que a nossa equipe terá pouco tempo para ser formada, mas a curto prazo nós estamos vendo que temos condições de alcançar ótimos resultados nos Jogos Mundiais de 2011. Sou o Tenente Barroso Magno, do Pentatlo Moderno, tenho 23 anos, espero bem representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares 2011. Eu sou o Capitão Romão, atleta de pentatlo moderno do Brasil, tenho 31 anos e estaremos juntos representando o Brasil nos 5º Jogos Mundiais Militares. General, como um atleta civil pode participar dos Jogos? A competição, englobando 20 esportes, masculinos e femininos, gerou inclusive uma demanda, porque nós não tínhamos nas Forças Armadas Brasileiras 20 esportes com equipes masculinas e particularmente femininas. Então constituímos, essas equipes a partir de militares do sexo feminino e convocando atletas masculinos e femininos da área civil. Isso é normal, em diversos países. Foi um projeto em estudo com o Comitê Olímpico Brasileiro, o Ministério do Esporte, e que aproveitou ser maturado nessa oportunidade e haver essa forte parceria e cooperação entre confederações brasileiras e Forças Armadas. Então foram abertos editais públicos, convocando pessoal civil, obviamente com o requisito de ser atleta, de ter um determinado nível, já um elevado nível de competição, e que preenchendo requisitos militares, foram chamados então e selecionados para serem militares temporários. Alguns poderão, nesse período, prestar concursos internos e até se transformarem em militares de carreira. E nós vamos praticamente finalizar já a convocação das 20 equipes. Então, temos cerca de 350 já atletas civis treinando e sendo militares das Forças Armadas e se preparando para 2011 e prosseguindo. Essa é a ideia, é que seja um programa de nível olímpico em cooperação com o Comitê Olímpico e o Ministério do Esporte e que siga, para sempre aí, mas particularmente focado em 2016. O presidente do Vasco, o deputado Roberto Dinamite, falou sobre a participação do clube nos Jogos. Vamos ver. O Vasco é sempre o primeiro em muitas coisas que acontecem dentro do esporte. E hoje, mais do que nunca, essa competição militar, o Vasco, acho que o único clube que tem o seu estádio próprio. E já temos até uma parceria com relação a isso, o futebol feminino. E esse futebol feminino que representa o Vasco também vai representar a equipe militar. Então, nós unimos o útil ao agradável e acho que é um ponto importante até para tudo que vai acontecer daqui para frente. Acho que os Jogos Militares, no que diz respeito à organização, ele é fantástico. Acho que as pessoas dentro dessa área têm desenvolvido um trabalho e nós já acompanhamos um trabalho com muita competência e vai servir como referência até para Copa do Mundo e Olimpíada. Então acho que é de suma importância, o Vasco está participando disso e entende que os organizadores, nós tivemos ali o lançamento em São Januário e acreditamos nisso, acreditamos não só na competência, na organização, mas nas pessoas que estão envolvidas diretamente e qualquer coisa ligada ao esporte
que venha de encontro àquilo que nós entendemos que é de importância para o Rio de Janeiro, para o Brasil, o Vasco vai estar participando. Eu torno a dizer, nós somos parceiros das pessoas do bem, as pessoas que querem, que podem fazer pelo nosso esporte, e acho que essa relação Marinha, Exército, ela é de suma importância, porque eu entendo, principalmente falei isso no meu discurso, a parte da disciplina, né, do respeito, é fundamental, e acho que é por aí que nós queremos também dentro de São Januário isso, que essas coisas possam ser passadas para nossos atletas e aí para todos, e com isso ganha o Vasco, ganha a Marinha, ganha o esporte do modo geral e ganha o Brasil. Nós fizemos e vamos prosseguir, né, com diversas parcerias, que é a maneira realmente de a gente organizar e executar os jogos. São Jogos Mundiais Militares, mas me permite, são Jogos do Brasil, né? É um compromisso do governo brasileiro, da cidade do Rio de Janeiro, e apenas por serem militares, essa característica levou que a coordenação ficou com o Ministério da Defesa. Mas só está ocorrendo tanto o planejamento e só vão ocorrer os jogos com uma forte interação que está ocorrendo com o governo federal, estadual, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a sociedade e empresas aqui da cidade. Isso tem ocorrido. Então, um exemplo é o Clube de Regatas Vasco da Gama, né, fez uma parceria conosco, atendeu o nosso pedido e vai ceder o seu campo para os jogos de futebol masculino e feminino durante os Jogos Mundiais Militares. Vamos utilizar também o Engenhão, né, para o atletismo, para as cerimônias de abertura e para a final do futebol também, que deve ocorrer lá. Ou seja, nós vamos pegar diversas instalações esportivas, né, e utilizar através dessas parcerias com os clubes e com as confederações. Nós vamos prosseguir durante o ano, né, com esse trabalho de formalizar parcerias com todos os clubes, né, para nos apoiarem e participarem do evento em julho de 2011. O general falou sobre a importância da divulgação, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a tecnologia da informação vai ajudar na divulgação dos Jogos Mundiais Militares para a sociedade e fomentar essa participação do país, né? Quando a gente está falando de divulgação, não é só a divulgação, é a promoção, é a interação da população com os jogos, com os resultados, com tudo. Uma coisa para balizar essa nossa conversa é o seguinte: o que aconteceu de interação na Copa do Mundo agora de 2010? Nada. Praticamente zero na televisão brasileira, de uma forma geral. Isso daí, o setor de TI tem capacidade capilar suficiente de promover, de divulgar, de disseminar, de interagir, de pegar retornos. Tem uma competição acontecendo em Deodoro e outra acontecendo ao mesmo tempo no Engenhão, né? E você pode estar vendo isso em portal de vídeo na internet, acompanhando por sistemas de mensagens, enfim, tem toda uma série de capacidades de você estar espalhando essa informação. E eu acho que isso que é o mais bacana, né? Você dá acesso à população, esteja ela presente ou não nos eventos, mas dá acesso a essas informações, aos resultados, à competição, aproximar mesmo os jogos da população. E vale aí, aproveitando o gancho, né, o general falou dos esportes militares, são esportes radicais, o setor de TI está acostumado com isso, porque para a gente, as empresas de TI a gente vive um ambiente muito radical, né? Muito hostil. Então, todo dia tem uma vitória, tem um desafio novo, e é isso que faz o setor. E isso não é ruim, não, hein? Isso é bom. Isso daí é que faz o setor evoluir, inovar, crescer e está propondo sempre coisas novas. Você conhece Arion? Vai conhecer já, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Arion é a mascote dos Jogos Militares. Foi uma disputa fácil. Dos 81 mil votos dos internautas, mais da metade foram para ele. Mas ele mereceu, olha só. Arion, em grego, significa o que tem energia, o que está sempre pronto a se aventurar, o que tem personalidade ativa e decidida.
O mascote criado por Maurício de Souza é um menino que se transforma em superatleta militar futurista, usando o símbolo mágico da pomba branca que marca os Jogos da Paz Rio 2011. A missão de Arion é mostrar ao mundo que o objetivo dos Jogos Mundiais Militares é promover a paz entre as nações. Quais são as expectativas, a minha pergunta vai para os dois, das Forças Armadas e do setor de tecnologia da informação com a realização dos Jogos? Praticamente hoje, não só a competição em si, a arbitragem, a divulgação para o público da plateia, para o público que vê pela TV, está toda apoiada em tecnologia da informação, né? E também vamos procurar abrir isso nos portais da internet para ter também pela internet o máximo de informações ao vivo. Ou seja, a grande divulgação está apoiada em cima de tecnologia e o controle dos resultados também. E é isso que nós estamos trabalhando, desenvolvendo realmente em parceria com os setores brasileiros, né, essa concepção do projeto e agora a contratação do serviço, que a gente possa realmente ter esse mesmo resultado que a gente vê numa competição internacional pela TV, o brasileiro assista aqui nesse mesmo nível. O setor de TI, eu acredito que está sendo muito bom, porque foi possível a gente montar uma grande articulação, a gente está aproximando empresas que não estavam muito próximas, mas que agora estão se chegando, estão trazendo empresas inovadoras, está promovendo a criação de novas empresas. Isso é muito bom, né? Toda essa articulação promovida pela Rede TI de Esportes, até com participação do pessoal lá da organização dos Jogos, da fundação do IME, está sendo muito bom. E eu acredito o seguinte, que toda essa mobilização do setor de TI, apoiando os jogos, e, enfim, fornecendo tecnologia, dando tecnologia, não importa quem esteja à frente dos editais, quem ganha os editais, o importante para a gente é que seja uma empresa brasileira que esteja ganhando, que esteja capitaneando esses projetos, porque o resto das empresas vão estar ali por trás, provendo, como eu falei, participando do entorno, divulgando os resultados, enfim, participando de uma série de formas diferentes. O tema, né, são os Jogos da Paz. E tem aí uma rede de voluntariado muito grande que vai atuar durante os Jogos Mundiais Militares. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Como que as pessoas podem se inscrever e se tornarem voluntárias dos Jogos? Aproveitando outras experiências, nós estamos fazendo em duas fases. A primeira, nós estamos aproveitando um modelo que já existe no Ministério da Defesa, que é o projeto Rondon, que fica utilizando, fica apoiado, né, nas universidades brasileiras. Então, o que nós fizemos? Fizemos um modelo do Rondon, que a gente chama Rondon Esportivo, com o apoio do Ministério da Defesa. Contactamos já inúmeras faculdades e universidades aqui no Rio de Janeiro, e faremos agora um edital público convocando as faculdades para participarem com seus alunos, né, que serão selecionados dentro das universidades, a desenvolver pequenos projetos de voluntariado dentro dos Jogos Mundiais Militares. Vencida essa fase, nós promovemos a inscrição de voluntários em geral. Pessoal das escolas, da sociedade, militares da reserva, os clubes que queiram participar dos Jogos nesse papel de voluntariado que o Carioca faz muito bem. Então a gente espera reunir cerca de 8.000 pessoas, né? Essa é a nossa previsão, nesse papel de voluntariado, seja com o apoio das universidades, seja de uma maneira geral o próprio público se inscrevendo pelo nosso portal. Aproveito para deixar o portal, né? www.rio2011.com.br. E as informações estarão lá. A gente vem criando uma articulação muito grande, enfim, de novo, envolvendo os organizadores aí dos jogos. A gente vem discutindo os jogos e debatendo sobre os jogos desde enfim, 2, 3 anos atrás, que a gente vem promovendo isso nos nossos congressos, nos nossos eventos, em particular no Rio Info, e vem criando a rede. Eu acho que é muito importante para quem estiver interessado, para a empresa que estiver interessada. Eu quero saber o que é um pouquinho mais isso, quero saber como é que eu participo, como é que... Enfim, eu tenho uma empresa que eu não vejo como me alinhar como prestadora de serviço dos jogos. Como é que eu consigo fazer negócios com isso? Bom, procura a gente. redetiesportes@riosoft.softex.br. A gente vai ter um prazer de receber, de estar dando as informações necessárias. A gente falou dos atletas, dos voluntários, agora eu queria falar do público. Como é que as pessoas vão ter acesso aos ingressos, vão ser pagos, gratuitos? Como vai ser a dinâmica dos jogos em julho de 2011? Os jogos são
do público brasileiro, né? Então, não são jogos fechados apenas aos militares. Pelo contrário, pretendemos ter uma forte participação do público em geral, particularmente daquela pessoa que gosta de esporte, quer levar a família, será um ambiente agradável e com segurança. Os ingressos estarão sendo divulgados no início do ano que vem. Nós estamos finalizando o projeto, a contratação da empresa, a divulgação através não só do portal, mas por diversas associações. E o que nós vamos fazer é particularmente o controle do acesso. Então vai precisar do ingresso para acessar as competições de uma maneira geral, justamente por uma questão da capacidade dos locais de competição, segurança, local de estacionamento, para ter o devido conforto ao espectador. Agora, a ideia principal é que os ingressos serão gratuitos ou serão vendidos de uma maneira pela internet através de sorteio mesmo, cadastro e sorteio. Mas a principal participação será com ingressos gratuitos, mas que terá que ter o ingresso para ter o acesso. E a partir do ano que vem haverá essa divulgação, então. Coloco aqui a rede à disposição de divulgar o que for preciso, locais de retiradas, endereços, enfim. A gente está apoiando. A gente enxerga os Jogos Militares como uma oportunidade única. Da mesma forma que as Forças Armadas estão fazendo uma aproximação com a população e mostrando, se apresentando, a gente vê o setor de TI também exatamente da mesma forma. A forma da gente estar, saindo do casulo, mostrando para a população brasileira a nossa capacidade de empreender, de fornecer soluções e que isso daí seja um orgulho. Evidentemente, por um lado empresarial, a gente entende isso como uma grande oportunidade em outros eventos, mas acho que é muito importante todo o entorno estar enxergando a TI brasileira como uma TI de excelência. E como o esporte, formando um legado aí para os próximos anos, pode ser um grande potencializador desse mercado, né? A gente já está chegando ao final do programa, infelizmente, e eu queria agradecer a presença dos senhores e agradecer a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.